De Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10 horas e 14 minutos nesta manhã do rádio, nesta manhã de quinta-feira 22. E nós estamos começando por aqui mais uma edição do nosso 2 em 1, levando para você a continuidade da série de entrevistas com os candidatos nas eleições deste ano. As sabatinas são realizadas aqui no 2 em 1 e também no Marco Zero, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas têm meia hora de duração e o nosso primeiro entrevistado desta manhã é o deputado federal Vermelho. Vermelho é empresário, foi candidato a deputado estadual em 2006 pelo PSDB e em 2014 pelo PTB. Depois foi candidato a deputado federal em 2018, sendo eleito para a Câmara dos Deputados pelo PSD, com 70.001 votos. Destes, 20.001 votos em Foz do Iguaçu. E agora disputa a reeleição para deputado federal pelo PL, o Partido Liberal. Comigo está Alexandre Palmar, que vai nos ajudar nessa sabatina de entrevistas com mais um candidato nesta manhã. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Dando sequência, Moacir, essa maratona, nessa sequência de entrevistas, a gente estava conversando aqui com o candidato, tanto a deputado estadual quanto a deputado federal, e hoje entrevistando um deputado federal candidato à reeleição. Então é uma conversa, inclusive, com várias vertentes, né, como a gente tem feito com os outros candidatos, mas também uma apresentação de resultados, né, prestação de contas. Esse vai ser um pouco a pegada da nossa conversa de hoje, Mo. E já tem a simbologia, né? Nós conversamos aqui com o candidato a vice-governador pelo PT, o Samek, no dia 13. E hoje, recebendo o nosso deputado Vermelho, né, no dia 22. Parece que é armação, mas não é. São as coincidências da vida, não é isso, Alexandre? Não tinha me antenado nessa. Também tivemos alguns candidatos a federal do PDT que vieram no dia 12. Olha aí. Viu? Na pior das hipóteses, a gente joga na Mega Sena, Vermelho. Não vou fazer o número, me dá os números aí, piazada. Você sabe vou ter que apostar. Que eu tinha uma época que eu jogava na Mega Sena os números dos partidos, né? Que a gente se simpatizava. Eu vou jogar aqui 12, 13, 22, depois vou colocar mais 2, 3 aqui. Eu vou fazer essa mega aí. Muito bem. Mas é isso, Vermelho. Vermelho, então a nossa conversa aqui, como eu estava dizendo, é nesse tom, né? Como o senhor também é deputado, já é deputado, então a gente vai fazer uma conversa um pouco nessa área de prestação de contas, né? De resultados, mas também de apresentação de proposta para uma eventual segundo mandato, e também política, xadrez, campanha e dobradinhas e tal. Então, mas para a gente começar, seguindo aí um rito que a gente faz com todas as candidaturas, nunca é demais perguntar, garantindo a pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. Quem é o deputado Vermelho? E já na sequência, o senhor foi eleito deputado federal em 2018, exercendo o mandato de 2019 até esse presente ano, 2022. Por que decidiu relançar a sua candidatura à reeleição? Bom dia, Moacir, bom dia, Palmar, Alexandre. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na Clube. Vocês têm feito um excelente trabalho, levando realmente a informação sadia, séria, nos nossos lares, nos rádios dos nossos veículos, enfim, da maneira como chega através da rede. E é uma alegria grande poder voltar aqui. Já estivemos aqui por uma oportunidade e com certeza não me negaria a esse convite, essa oportunidade que vocês estão abrindo democraticamente, esse espaço para que todos os candidatos pudessem aqui ou possam aqui apresentar as suas plataformas, o seu trabalho e as suas intenções de voto e de trabalho. Eu sou o deputado federal Vermelho, vim do Sudoeste para cá em 91, me estabeleci em Foz do Iguaçu, temos a empresa aqui, Matheus, meu filho, que toca a empresa aqui, era o Neri Maria, meu irmão, há 12 anos atrás, depois ele voltou para o Sudoeste, toca a empresa no Sudoeste e o Matheus toca a empresa aqui. E aqui a gente se estabeleceu, fez amigos, fez parcerias, continuo no trabalho, afastado da empresa, mas me dedicado à causa pública, da política. Disputei 2 eleições, como você falou aí, o Moa, para estadual, não deu certo, o primeiro suplente na última, inclusive. E quis Deus que a gente fosse para federal e nessa oportunidade daí fomos felizardos com o apoio da população de Foz e do Paraná e com a bênção de Deus a gente pôde chegar em Brasília e representar essa nossa
gente com muito carinho, com muita hombridade, com muita firmeza, defendendo o interesse do povo brasileiro e também os interesses de Foz do Iguaçu. E, Vermelho, nesse primeiro mandato, né, imagino que o senhor tenha tá com um jornal aqui, não é pouca coisa, né? O pessoal da equipe está junto aqui, bastante informações a trazer aqui para o público da Rádio Clube, mas queria que dissesse por quê, se tem tanta coisa realizada, por que lançar a sua candidatura à reeleição? Veja, eu cheguei em Brasília quase que um pouco tarde, né, com 57 anos, 58 anos, e quando não me elegi, voltei sempre a trabalhar. Nossa atividade sempre foi de gerar emprego, dar oportunidade para as pessoas. A gente gosta da política, nasceu dentro dela, o meu pai foi prefeito, saiu de um caminhão, de um FNME para a prefeitura, fez um grande mandato, uma pessoa do bem, uma pessoa cristã. E depois eu na escola dizia que ia ser prefeito, lá no Sudoeste, em Salto do Lontra, e assim eu fiz, quando fiz 22 anos, me candidatei a prefeito e fui eleito prefeito de Salto do Lontra. Fiz um trabalho maravilhoso lá de 6 anos. Depois vim para Foz do Iguaçu, em 91. Meu irmão, inclusive, depois foi prefeito, também em Salto do Lontra, hoje, por sinal, é o prefeito em Dois Vizinhos, vice-prefeito. Então a gente está sempre no seio da política, convivendo com a política, porque a política ela é necessária e importante e somos nós quem temos que desenvolvê-la. Alguém da comunidade, alguém da sociedade tem que se prestar, sair da sua atividade e também ficar com a disposição para ser eleito. Como a gente foi nascido, criado dentro da atividade política, que vem do meu avô, do meu pai, e sempre prestando um serviço, e se a população nos elegeu várias vezes é porque a gente sempre trabalhou bem, trabalhou direito. Então fui candidato a deputado, tive a oportunidade de ser eleito e hoje me apresento mais uma vez porque acho que ainda, não tenho certeza que tenho energia suficiente para prestar um trabalho bom para a Foz e para o Paraná e para o Brasil, pelo menos por mais um mandato, e a gente se faz presente se apresentando agora com essa alternativa. Eu acho que é uma oportunidade a mais e as pessoas podem escolher, dentre tantas candidaturas, também a viabilidade da nossa candidatura para estar lá representando. Muita coisa ainda a ser feita, Palmar. Muita coisa a ser feita. Muita coisa já feita, conseguida, construída, mas muito a se fazer. E eu vou colocar um pouquinho mais, se você me permite. Com certeza. Com certeza, que é a próxima pergunta nossa. Nós estamos entrevistando várias pessoas, o senhor é o primeiro deputado federal eleito que está sentado nessa bancada. Então a pergunta sempre é, projetos para quem pretende ser candidato ou pretende ser deputado federal. O senhor já é. Então a pergunta é, quais ações que o senhor pode enumerar nesses 4 anos de mandato? A tua pergunta é muito boa, moça. Porque, Moacir, olha, a gente ficou 34 anos em Foz do Iguaçu sem deputado federal. Cascavel tinha 4 federais, sempre. Permaneceu por muitos anos com 4 deputados federais. Foz do Iguaçu, o último deputado eleito foi o Sérgio Espada, meu primo, inclusive. Depois a cidade sempre ficou sem representação no Congresso Nacional. Uma cidade do nosso tamanho, da nossa envergadura, da importância que é Foz do Iguaçu, jamais pode ficar sem uma cadeira no Congresso Nacional. Por que eu digo isso? Porque as coisas acontecem através dos mandatos, através do apoio, através de Brasília para os municípios. Nós tivemos a oportunidade agora de ser eleito depois de 34 anos sem representação. O povo de Foz do Iguaçu, do Paraná, nos deu essa oportunidade. E o trabalho está aqui mostrado, esse jornal que eu trouxe inclusive para vocês, estamos distribuindo para toda a população. Obras estruturantes importantes da nossa cidade, que esperando há 3, 4 décadas ou mais, não aconteciam. Elas aconteceram agora, em 3 anos e meio, de governo Bolsonaro, cujo qual eu faço parte, e vou aqui defender esse mandato. Inclusive 3 anos e meio com 2,5 de pandemia, Moacir. Exato. Em que o mundo teve problema. E o Brasil se saiu em primeiro lugar, depois dessa Covid-19. E Foz do Iguaçu foi abençoada, assim como o Paraná, com tantos milhões, bilhões de reais que veio para a cidade. O governo federal tem feito um trabalho excepcional em Foz do Iguaçu. Resgatou aquelas obras estruturantes importantes que nós estamos esperando, como, por exemplo, a segunda ponte. Depois de 50 anos da outra ponte, saiu a segunda ponte. Tão sonhada e tão necessária para a integração com nossos irmãos do Paraguai, para o comércio, para a importação, para a exportação. Fizemos uma obra muito importante aqui, vale destacar, que foi, abraçamos com carinho esse projeto, a ampliação da nossa pista de pouso e decolagem do nosso aeroporto.
Nós estamos possibilitados agora de receber voos da América Central, da Europa, da Ásia, chegando em Foz ou partindo de Foz, levando passageiros daqui para lá, trazendo passageiros de lá para cá. Talvez integrar a exportação das nossas proteínas de pequena monta em voo compartilhado com passageiros, como por exemplo, ovos, estamos mandando ovos para a Europa. Como por exemplo, tilápia. Nós vamos produzir agora 200 mil toneladas de tilápia do lado de cá, no Lago Brasileiro. E o Paraguai vai produzir 200 mil toneladas do lado de lá, apenas faltando a votação no Senado Paraguai, mas já celebrado o acordo e o convênio dos países. Então veja que a gente vai falando de coisas importantes e o cara lá do Porto Meira vai dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. A partir do momento que você tem um aeroporto pronto para receber turistas da Europa, da Ásia, da América Central para cá, você vai movimentar a economia da cidade. Você vai movimentar o restaurante, o hotel, a van do turismo, o passeio. Isso agrega o que? Valor, renda para a nossa gente. Por isso que a cidade tem que estar preparada. Esse aeroporto foi duplicado seu acesso, duplicada a sua estrutura do terminal físico e esticada a pista em 650 metros. Uma grande obra que nós fizemos trabalhando junto com o governo federal, o governo Bolsonaro. Depois disso vem a perimetral, para que esse trânsito saia da cidade. Está no jornal, está sendo entregue na cidade. Por quê? Porque é importante o trânsito de caminhões que traz a riqueza, a economia que forma o PIB, sustenta esse país, com os países vizinhos, Argentina e Paraguai. Mas a perimetral, uma grande obra sonhada, também saiu do papel. Saindo agora do papel também a rodovia das Cataratas. A cidade cresce a cada dia, é um turismo fenomenal e vem aumentando e tem dado congestionamento. Mais uma obra do governo Bolsonaro. Em prol de quem? Da nossa cidade, que não é só para Foz do Iguaçu. Quando eu digo aeroporto, Moacir e Palmar, quantas pessoas poderão vir a Foz do Iguaçu, pegar o avião para viajar para fora do Brasil? Essas pessoas vão movimentar a cidade, o posto de gasolina, o restaurante, como eu falei. É a economia que mexe. Mexe onde? Mexe em Foz do Iguaçu. O cara vem lá de Salto do Norte, ele não vai pegar um voo em Curitiba. Ele já pega um voo em Foz e vai para São Paulo fazer conexão. Ele vai pegar um voo em Foz para fora direto. Isso é importante. Vai mexer com a economia. Então, essas obras todas que eu estou falando são de maior importância, como o cassino. Nós votamos o cassino, eu fui um dos relatores da proposta. 10 deputados fizeram a proposta dos cassinos. Nós criamos em Foz do Iguaçu um cassino turístico. Só existia uma modalidade de cassino na lei. Cassino integrado com hotéis. Grandes hotéis, resort integrado com cassino. Falei, não, gente. O Foz do Iguaçu não pode ter um cassino integrado. Vai ter um cassino turístico. Vamos criar essa modalidade. Por quê? Porque nós temos o segundo parque hoteleiro do Brasil. Como é que nós vamos trazer um hotel com 3 mil apartamentos para prejudicar os nossos hotéis locais, que são muito importantes, bons, de qualidade? Depois do Rio de Janeiro, são os nossos hotéis. Então criamos o cassino turístico para atender quem? Foz do Iguaçu, Gramado, Camboriú, Araçá em Minas Gerais, que é só o cassino integrado à estrutura dele, com palco, com teatro, com loja, com restaurante, mas não com hotelaria, porque a nossa hotelaria nós já temos, Marcelo. E nós vamos integrar a nossa hotelaria com o cassino, movimentando van de turismo, carros de turismo, ônibus e toda a economia local. Votamos na Câmara, está no Senado e vai votar agora logo após as eleições. Detalhe, 8% da arrecadação do cassino iria para a saúde, para a UPA, para o hospital, enfim, nós precisamos de dinheiro. Com o aumento do piso nacional da enfermagem, dos técnicos da enfermagem, nós aumentamos então de 8% para 20%. Então, de toda a arrecadação do cassino e da regulação dos jogos, nós vamos ter 20% para a saúde. E o jogo está correndo solto por aí, gente. Não vamos ser hipócritas, não. Nós queremos regulamentar, legalizar. Só no jogo do bicho são 600 mil pessoas que vão ter carteira assinada. Estando dentro do INSS, tendo arrecadação, tendo direito à aposentadoria, contribuindo com o país. Só essa legalização já é importante. As plataformas online de jogos, se não me engano, são mais de 100, inclusive fora do Brasil. E todo mundo aposta e não se arrecada nada. Então, vamos falar a verdade. As pessoas vêm jogar quem tem recurso. Mas nós queremos que essa pessoa venha para Foz do Iguaçu. Traga recurso para cá, movimente a economia aqui. Porque ele vai para o outro lado da Argentina ou do Paraguai e vai jogar lá. Outro feito importante para a cidade está já maturando e logo teremos essa novidade. Então, essas obras, eu estou esquecendo de algumas aqui. Alexandre, me aproveitar ajuda aí. Enquanto o senhor dá uma
dar uma respirada. Em relação ao aeroporto, só um detalhe que eu queria colocar. A questão da homologação da pista, né? Porque ela foi construída, ela foi ampliada, foi inaugurada, mas tem esse detalhe ainda por parte da homologação. O que Teve falta? a homologação agora, me parece. Estava lendo rapidamente, acho que faz uns 15 dias, parece, vai da baixar homologação voo, então? da pista. Sim. Agora está sendo uma tratativa bastante importante com a concessionária. Eu tive com o Ministro do Turismo também, tive com o pessoal aqui do trade todo, nós estamos viabilizando, já tem voos aí para começar, em poucos dias aí. Eu acredito que a partir desse ano, por ano que vem, nós vamos ter voos estabilizados, inclusive para esses países importantes aí, que trazem muita riqueza para a gente, além, claro, da nossa América Latina aqui. E nós temos muitas obras, como agora eu estava falando aqui, estou vendo no jornal, essa iluminação da BR vai ser importante também, dar mais segurança para a nossa gente, para quem transita, para quem vem para a nossa cidade. Nós temos que buscar ainda coisas importantes, como, eu sempre digo, a Beira Foz, é um sonho. A gente fez a Beira Rio, inclusive eu construí a Beira Rio, quando estava na empresa, no mandato acho que foi do Dobrandino. E hoje a Beira Foz, nós temos, como o Bolsonaro e o governo federal trouxe aqui bilhões de reais para o Paraná, e só em Foz do Iguaçu foi 1,3 bilhão, se eu não me engano, nós temos que colocar também essa Beira Foz no projeto federal. É uma obra grande, importante. Fazer ali também um centro turístico de lazer e de turismo da pessoa que vem visitar a cidade. Colocar ali, tipo Porto Madeiro, que tem em Buenos Aires, um espaço, porque eu vou te fazer uma pergunta para vocês dois. Aonde o cidadão vai à noite aqui em Foz do Iguaçu, o turista que vem nos visitar, ele vai ficar, a maioria fica confinado num hotel. Ou vai para a Argentina, ou vai para o Paraguai. Nós não temos um espaço aberto de lazer ou de turismo para que a pessoa saia com suas crianças, com suas famílias no período noturno da cidade. Então esse turista que vem para cá e fica 3, 4, 5 dias e os hotéis estão cheios, eu digo porque eu estou fazendo visita nos hotéis, cada dia vem mais gente para cá visitar a nossa cidade, nós temos que ter mais um espaço, mais uma oportunidade. Como vai ser assim na marginal da rodovia das Cataratas, ali vai se transformar num boulevard, não tenho dúvida, com a duplicação. Como nós vamos construir a Beira Foz, essa Beira Foz pode ser um atrativo também turístico, de espaço de lazer, de gastronomia, enfim, a cidade tem que estar preparada pela sua vocação. Vermelho, o senhor falou de algumas ideias e propostas para um eventual segundo mandato, mas eu te perguntaria, até porque são grandes obras, grandes projetos complexos, né? Dentro desses aqui que eu vou citar, qual seria os prioritários, ou qual seria o prioritário? Ramal da Ferroeste para fora. Não, vamos ter que escolher uma prioridade. Claro. Porto Seco Intermodal. A questão dos cassinos, o senhor já falou. Estrada Parque. O que dá para eleger como uma bandeira que o Vermelho vai concluir o mandato, um eventual segundo mandato, e vai conseguir Vamos efetivar? falar rapidamente da reforma tributária também. Esse país precisa da reforma tributária. O Guedes tem simplificado muito imposto e tem até eliminado alguns impostos. Nós fizemos a reforma da Previdência e com certeza agora as reformas urgentes. Reforma tributária, tem 3 projetos, vamos aprovar fazer dos 3 um bem bolado, para não prejudicar Foz e nem Manaus, porque esse Brasil é muito grande, são 10 Brasis dentro de um Brasil, o que serve para Foz não serve para Manaus, por isso tem que equalizar para ninguém sair perdendo. Vamos trabalhar bastante na reforma administrativa, é importante. Modernizar a máquina administrativa, a máquina pública. Vamos fazer a reforma do judiciário, importantíssimo. Estabelecer limites dos poderes. Tem poderes ultrapassando os limites, precisamos urgente disso. Vamos brigar pela Estrada Parque, eu defendo a Estrada Parque. Tenho falado com o presidente, tenho falado com o ministro do Meio Ambiente, vamos votar, já foi votada a urgência, vamos votar o mérito. O presidente é a favor da estrada. Gente, é aquela história, uma estrada responsável, inteligente. Ainda sobrevoei essa semana aqui. Nossa estrada, a rodovia das Cataratas, é linda, maravilhosa. Não tem nenhuma proteção lateral. Nós queremos fazer uma estrada parque ligando as duas regiões, oeste e sudoeste, que beneficie 3 milhões de pessoas e mais um turismo de natureza que vem de São Paulo, de Porto Alegre, enfim, que vai transitar nessa estrada totalmente protegida, com um projeto bancado pela Itaipu Binacional, que já se prontificou, assim que aprovar a lei, abrir um concurso público federal, internacional, se for o caso, para um projeto sustentável, preservando fauna e flora, com passagens aéreas, subterrâneas para os animais. Cara, nós estamos em 2022, nós temos responsabilidade, como é que não podemos cuidar de uma estrada parque, sem danificar, sem prejudicar, usando como turismo de natureza, dando a oportunidade para interagir o homem com a natureza, agregando riqueza, renda para o Brasil, para o Paraná, para o oeste, para o sudoeste. É uma bandeira importante, nós vamos continuar com ela.
Então essas reformas se fazem necessárias. Vamos voltar daqui, se o povo nos eleger, com a graça de Deus, nós estaremos lá já a partir da eleição, continuando essas reformas importantes que a gente começou e fomos um pouco atrapalhados pela pandemia. Candidato, a gente tem que fazer o nosso jogo do cenário local. Na outra eleição no qual o senhor foi eleito, tinha 13 candidatos a deputado federal. Hoje são 22. Como é que o senhor analisa esse aumento? É a questão da federação partidária? É o desejo do município de Foz do Iguaçu de ampliar a sua representatividade? Moacir, a tua pergunta é muito boa. Eu estava analisando esse dia, até está no jornal de hoje, pelo que eu vi aqui. Nós, além dos votos que foram para fora de candidatos que não são locais, nós tivemos, que foram 40 e poucos mil votos, se não me engano, ou 30 e pouco, nós tivemos mais 56 mil votos das candidaturas locais que não tiveram sucesso. Hoje, Foz do Iguaçu está com 22 candidaturas a deputado federal e 17 candidaturas a deputado estadual. É um absurdo de candidato, gente. É muita coisa. Claro, você pergunta, 32 partidos, todo mundo não tem mais coligação, então cada um quer fazer a sua chapa, quer colocar mais candidato. Isso aí prejudica bastante a cidade, com certeza. Mas a próxima eleição está perto também, eu acredito que já vai mudar bastante, vai diminuir o número de partidos e, consequentemente, vai diminuir o número de candidatos. Mas veja, aí que entra a questão do voto útil. Eu tenho defendido isso. Nós temos que fazer uma análise importante. Foz ficou esses 34 anos sem cadeira, agora conquistou uma cadeira. Hoje está ocupada por mim, pelo deputado Vermelho. Amanhã pode estar pelo Aloysio, pelo Aloysio. Meu pai já está... já fez a parte dele. Já fez, justamente, já deu a contribuição. Sendo ocupado pelo Alexandre, pelo Moa, enfim, pelo Fábio. Qualquer pessoa pode ocupar essa cadeira amanhã. O que não podemos é perder esse espaço conquistado a nível nacional. Veja o reflexo que deu isso em 3 anos e meio de governo. Tanta coisa boa que veio para Foz do Iguaçu, tanta coisa que o mandato trouxe para Foz do Iguaçu. Então, analisar bem quais os candidatos que têm mais condições de ter eleição vencedora para continuar representando Foz do Iguaçu. Que também não adianta eu lançar minha candidatura só para projetar o meu nome para amanhã ser um candidato a vereador. Eu não posso ficar só com os votos até a Baixada do Leão. Eu tenho que ultrapassar essa barreira, senão não elege. Só Foz do Iguaçu não elege. Então, quem não tem uma estrutura fora, não tem mais um pouco de votos fora, a dificuldade é muito maior. Então, essa análise, moça, tem que ser feita na hora do voto, agora, em 2 de outubro, para que a cidade continue firme com o seu representante, que possa abrir mais estaduais, por exemplo. Eu acho que dá para ter 3 estaduais aqui. Temos apenas um hoje. Por quê? Porque a gente vota muito espalhado. Vota para fora e vota para muitos candidatos também locais que se apresentam, acaba espalhando o voto. Então, o que é o voto útil? É procurar ver aqueles candidatos que têm mais viabilidade, que têm mais condições para a Assembleia, para ampliar a representação na Assembleia e para manter, ou se for o caso, ampliar a representação na Câmara Federal. Então, isso é muito importante. E a tua pergunta veio numa boa hora. Analisem isso. Dia 2 de outubro está chegando, minha gente. Vermelho, ainda sobre esse xadrez do tabuleiro local, na eleição anterior o senhor recebeu o apoio do prefeito Chico Brasileiro. Né? Hoje, entre as preferências do prefeito, está o Giacobo, que tem feito a dobradinha com a Rosa. Por que essa parceria política entre Vermelho e Chico Brasileiro foi interrompida? Tem uns problemas locais aqui na eleição, inclusive o Chico Brasileiro tinha compromisso com o Roman, também ajudou o Roman, fez acho que umas 4 ou 5 reuniões comigo, tive uma pequena participação dele, eu sempre ajudei o Chico, trabalhei com ele na primeira eleição, no primeiro mandato. No segundo mandato, por um desentendimento local, com a nossa base, o nosso pessoal, o grupo político aqui, que não conseguiu fazer uma dobrada, emplacar uma vice-candidatura também, aí teve um acesso importante com o Paulo Maquedona, o grupo optou então por apoiar a candidatura do Paulo Maquedona, com muito respeito ao prefeito. Eu falei para ele, não tem como, o pessoal precisa de uma participação, quer formar uma chapa contigo. O Chico não deu essa oportunidade para as pessoas e eu acompanho a maioria. A democracia é isso, eu respeito a opinião de todos, mas eu tenho que acompanhar o grupo, tenho que acompanhar a maioria. Aí o prefeito Paulo absorveu o grupo, absorveu o pessoal, foi todo mundo trabalhar para o lado do Paulo, perdeu a eleição por 2.000 votos, mas continuamos trabalhando por Foz, independentemente disso, mandando os recursos para cá, ajudando a prefeitura. O Chico me visitou várias vezes no gabinete, sempre atendia os pleitos da cidade. Está aqui os exemplos de tudo que nós fizemos pela cidade. Está no jornal, se tiver tempo também podemos falar sobre isso também. E hoje, claro, o Paulo Maquedon declarou um apoio importante para mim, a candidatura,
porque é importante para a cidade, ele pensa bem, pensa alto, pensa a Foz, então eu agradeço esse apoio dele e creio que vai ajudar muito. A pergunta era justamente nesse sentido, porque se de um lado o apoio do prefeito é importante, e nesse caso não houve, especificamente para a sua candidatura, mas por outro lado, o Paulo McDonald essa semana fez essa declaração de voto, pedido de apoio, né? Moa. Exatamente, vamos falar agora da questão partidária nacional. O PL tem hoje 4 deputados federais, que 3 disputam a reeleição. O senhor, Vermelho, Jacob e Felipe Barros. O quarto era o Paulo Martins, que sai para o Senado do Paraná. E são 26 candidatos a deputado federal. Qual que é a ideia do PL em termos de candidaturas nacionais, mais representando o Paraná? Tem um número? Nós temos ideia aqui, o PL terá em torno de 3 a 4 candidaturas viáveis com possibilidade de eleição. Tem o Felipe Barros, que é o nosso representante de Londrina, tem eu, que represento o Foz e o Oeste e o Sudoeste, e também pai do Noroeste agora, e tem o Fernando Jacob. E também tem em São José dos Pinhais o pastor Itamar, que tem uma grande possibilidade. Vai depender um pouquinho do desenvolvimento da eleição do Felipe Barros, um puxador de voto, na minha visão, do 22, o voto de legenda, quantos votos vamos ter de legenda, isso pode delinear a 4ª vaga do PL. 3 vagas eu vejo com bastante tranquilidade, e a 4ª vaga, que seria o pastor, com a candidatura mais forte dentre os demais, ao meu ver, claro, posso estar enganado, vai depender muito do desempenho do voto de legenda, do voto 22 e do voto do Felipe Barros. Mas há uma boa possibilidade de fazer a 4ª vaga, sim. O senhor tem uma linha de corte de quantos votos precisa? Eu acho que a linha de corte no PL é acima de 90 mil votos. 90 mil votos. É. E para estadual, alguma dobradinha que o senhor está realizando? Eu tenho várias dobradinhas. Eu tenho uma dobradinha aqui com o delegado, o Francisco Sampaio. Tenho dobradinha com o Matheus Vermelho, que inclusive é meu filho, faz um trabalho excelente também, gosta de política, está fazendo um trabalho maravilhoso e está bem espaçoso aqui no oeste do Paraná e no sudoeste e em Foz, está bem consolidado. Acho que vai ter uma grande chance também de estar junto. Tem uma dobrada também, um pouco menor, mas com o Sidney Prestes. Eu acho que são essas 3 dobradas que eu tenho aqui, algum trabalho que a gente está vendo também com fruto para ajustar agora. Então, acho que tem 4 dobradas em Foz do Iguaçu e tenho mais umas 6 ou 7 dobradas a nível de outras regiões do estado, em que com certeza a gente vai estar trilhando com os candidatos daquelas regiões. O senhor, na eleição anterior, quando foi eleito deputado federal, fez voto, se não me engano, em mais de 200 municípios, né? 200 e... mais significativo assim, fiz voto em 200 e poucos municípios. Tem em torno de 75 a 80 municípios. Nós ampliamos bastante dessa base. Hoje eu levei 408 milhões de reais. Precisa aumentar de 70 a 90, desculpa interrompê-lo, mas eu preciso aumentar essa linha em torno de 70 para 90. Essas dobradas e essa permanência ou ampliação dos municípios a uma semana da eleição, como é que está? Veja, a gente trabalhou uma eleição com 14 vereadores. E um apoio pequeno aqui do Chico e um apoio pequeno do prefeito de Salto do Lontra. Hoje nós temos 30 prefeitos, em que você é o primeiro deputado ou o segundo deputado dele. Tenho 130 vereadores na campanha, tinha 14. E os amigos dos amigos dos amigos. Então veja, ampliamos bastante o trabalho no Noroeste. Tem uma estrutura boa lá com o Zé Alexandre, que é um suplente qual de cidade deputado no Noroeste? Hã? Qual cidade? Umuarama, enfim, 88 cidades. Umuarama, Cianorte, a região toda. Uhum. Eu acredito numa votação boa, bacana, porque a gente ampliou a turma, ampliou os companheiros, ampliou os municípios, e nós vamos ter com certeza uma eleição homologada pelo povo, com a bênção de Deus. Eu estou bem confiante nisso, que Foz do Iguaçu e o Paraná terá o vermelho mais uma vez no Congresso Nacional. O senhor também, uma pergunta já feita por Matheus, que sentou aqui na mesma cadeira que o senhor sentou, o Matheus Vermelho, candidato a deputado estadual, e uma pergunta que eu refaço para o senhor. Né, o senhor apoia o seu filho nessa dobradinha candidato a deputado estadual, Matheus Vermelho. Minha pergunta é, qual a sua opinião sobre essa questão do ciclo familiar? Veja, eu acho que tudo é renovação na vida política. Se a pessoa, os candidatos saem da sociedade, da comunidade. Como ele falou aqui, sai o pastor, sai o padre, o diretor do clube, o vereador, o prefeito, tudo sai do seio da comunidade. Eu saí da comunidade. O Matheus gosta de política. Está tocando a empresa aqui, inclusive vai ter que passar o bastão por irmão dele, para ele poder seguir. Se for eleito, ele está indo muito bem, acredito que será eleito. Eu não vejo atrapalho nenhum, porque eu dobro aqui com 4 e 6, eu dobro com 10 deputados estaduais. Cada localidade é uma situação. Foz do Iguaçu tem 200 mil eleitores. Aqui tem 17 candidatos, estou dobrando com 4. Eu não vejo problema nenhum. A questão, eu não vou ficar para sempre lá. Ele gosta de política, quer se apresentar, o povo que vai escolher e decidir
Amanhã eu volto aqui ficar com vocês. Ele toca para frente. O que nós temos que ter é representação. Se é o Matheus, se é o Sidney, se é o delegado, se é o Fruit, alguém tem que tocar, tem que ampliar. Então, Foz do Iguaçu vai ganhar com isso, o Oeste e o Paraná vai ganhar, pode ter certeza. Como na sucessão familiar da empresa. Você não veio da sucessão do teu pai? Nascido e criado em jornal. Exatamente. Então, tudo é assim. Na política é igual, gente. Se tem alguém que gosta da família, toca o barco. O povo vai dizer se serve ou se não serve. Exatamente. Entendeu? Acho que o sol nasce para O todos. senhor estava no PSD e, numa outra oportunidade que esteve sentado conosco aqui, diz que o convite para o PL partiu do próprio presidente Bolsonaro, e a gente percebeu essa proximidade do senhor em todas as vindas que o Bolsonaro veio para o Paraná e especificamente para Foz do Iguaçu, o senhor estava junto. E aí fica a retórica. Por que defender Bolsonaro? A gente fez uma amizade muito boa. Ele chegou no Ratinho e falou: ó, eu quero o Vermelho no meu partido, eu só estou com o Jacobo e eu preciso formar uma bancada. Então eu preciso que o Vermelho venha para o PL e vou convidar o Vermelho para ir para o PL. Aí fui eu para o PL, o Felipe Barros, o Paulo Martins, e ficamos em 4 no PL e 5 no PSD. A proximidade e o trabalho e tudo que o Bolsonaro tem me atendido a nível de Foz do Iguaçu, de Paraná, e o trabalho que o governo faz, pode não gostar do Bolsonaro, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa cristã, é um cidadão sério, honesto, simples, um governo competente, montou um ministério extraordinário. Eu não tenho dúvida que nós achamos o fio da meada com o governo Bolsonaro. Esse Brasil que cresce a cada dia nas mãos do Bolsonaro, basta comparar aqui os países da esquerda que nós temos aqui, Venezuela, Equador, Colômbia, Chile em dificuldade, Argentina em dificuldade, essas políticas mais radicais, um pouco de esquerda, não está dando muito certo. Nós estamos aqui, Paraguai, Brasil, numa política mais de direita, acredito que estamos no rumo certo. E o governo pode falar o que quiser, pode não gostar do jeito da Madeira, mas ele é a simplicidade, é a maneira dele ser objetivo, um pouco rude talvez, mas que pensa pelo bem do Brasil e é um cristão. E no Paraná, governador Ratinho Júnior, qual que é a sua Eu acho que o governador está consolidado, uma eleição para primeiro turno, fez um bom trabalho, tem coisas a ajustar ainda com os professores, com o funcionalismo público, tem que ajustar, acredito que trata isso ano que vem, mas não tem muita opção no Paraná. Ratinho Júnior fez um bom trabalho e é só não atrapalhar o Paraná que o Paraná vai bem. Acredito que terá sucesso sim. Candidato e deputado Vermelho. Nas eleições de 2018, o senhor declarou um patrimônio de 8,6 milhões. Na eleição desse ano, foi declarada uma soma de 2 milhões. Por que houve essa diminuição do patrimônio? Porque a gente vai gastando, vai trabalhando, vai distribuindo, vai investindo, né? Não, mas a diminuição aí foi na ordem de 8,6 para 2. Sim. O motivo foi por conta de perda de patrimônio, desvalorização? Perda, desvalorização, distribuição e gasto também, né? Acho que isso daí é uma questão que todos passam, né? Tem ano que você está melhor, tem ano que você está pior, né? O importante é que a gente está com as contas em dia e está claro, né? Junto à Receita Federal e publicado aí que você pode ter acesso e ver tudo o que aconteceu. Certo. E em relação à campanha em si, né, ao financiamento da campanha, a sua candidatura arrecadou até agora a soma de 2 milhões de reais, proveniente do fundo eleitoral. Qual que é a expectativa de gastos e como é que esse recurso tem sido aplicado? Veja, o fundo eleitoral é uma distribuição de renda. O cara fala, tem o fundo eleitoral, mas o deputado não vai levar dinheiro para casa. É o movimento da gráfica, do posto de gasolina, do restaurante, o movimento das pessoas que trabalham na campanha. Vem para a economia esse dinheiro. O fundo eleitoral é isso. Por quê? Porque no Brasil não tem fundo privado. Eu sou a favor do fundo privado e não do público. Mas não quero o privado porque dá igual que deu no Lava Jato, aquela confusão toda. Então tem o fundo eleitoral, a gente está usando, prestando conta direitinho, trabalhando com as pessoas, mostrando onde é que está sendo gasto o dinheiro. O teto, se não me engano, é 2,5 milhões, acho que é, 2.800. E eu acredito que todos estão fazendo bom uso desse dinheiro que volta para a economia, em trabalho, em arrecadação, em geração de imposto e a oportunidade que dá para as pessoas que movimentam a campanha. Chegamos à nossa reta final, candidato, deputado Vermelho. Abro aqui 2 minutos. Primeiro, agradecer, né, a sua presença, a sua participação. A gente tem esse teto aqui que a gente tem buscado respeitar para todos os candidatos, mas abro 2 minutos para as suas considerações finais, por favor. Eu quero pedir mais uma vez a oportunidade para você que me ouve nesse momento através da Clube. Faça uma análise importante de tudo o que nós estamos conquistando para Foz do Iguaçu, nesse momento importante que a cidade se transforma. Faça uma análise da possibilidade das candidaturas viáveis para que a gente possa continuar prestando esse trabalho para o povo de Foz do Iguaçu, para o povo do Brasil.
Eu quero essa oportunidade de vocês para continuar te representando no Congresso Nacional. Com essa transparência como a gente está colocando aqui através da clube, através de vocês que me entrevistam nesse momento. Pense com carinho. Acredito que nós estamos com o rumo certo do Brasil. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo Brasil que queremos. Temos muito a construir ainda. E Foz do Iguaçu é a bola da vez. E o Brasil ninguém segura. É o Brasil produtivo, é o Brasil do agro, é o Brasil do trabalho, é o Brasil de gente que quer ver um futuro para os filhos e para os netos. Nos ajudem nessa caminhada, certeza que teremos energia para trazer de volta tudo em trabalho em prol do nosso povo. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Tá aí, Moacir. Mais uma vez, Vermelho, obrigado aqui pelas informações, pela prestação de contas, por responder as perguntas tanto do que foi realizado, quanto do que pretende fazer, e também as perguntas mais picantes, por que não dizer assim, né? Mas essa é a função da bancada, essa é a função do homem público. Mais uma entrevista, obrigado e boa sorte na caminhada nessa reta final. Boa sorte, candidato. Sempre um prazer recebê-lo, as portas abertas, que essa caminhada seja completa, com certeza, com muito sucesso. Obrigado a vocês pelo carinho e oportunidade. Forte abraço a todos. Muito bem, conversamos hoje com o deputado Vermelho, né, buscando a sua reeleição. Ele é empresário e deputado federal, foi prefeito de Salto do Lantra, localizado no sudoeste do Paraná, de 1983 a 1988, candidato a deputado estadual em 2006 e 2014. Em 2018, saiu vitorioso das urnas, sendo eleito deputado federal com 70.001 votos, sendo então o candidato mais votado de Foz do Iguaçu. É candidato à reeleição pelo Partido Liberal PL. A nossa próxima entrevista é daqui a pouco, com o candidato a deputado federal Ramiro Leite, do PTB. Então fique ligado na programação da Clube, fique ligado na programação do H2Foz, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.